Saudemos o nosso mentor, companheiro amigo, a toda a espiritualidade que nos acompanha, a Nossa Senhora Maria, pedindo a ela que esteja a passar à frente das nossas dificuldades. A Jesus, agradecemos o seu Evangelho, que ele nos sirva de orientação para as nossas palavras, ações e os nossos sentimentos. A Jesus, agradecemos por toda a confiança que deposita em nós. E ao Pai da vida, damos graças pela criação, encarnação, pelas nossas famílias, por todas as bênçãos que coloca no nosso viver e o fortalecimento que nos dá perante as provas da vida. É com grande amor, Senhor, que nós lhe oferecemos o Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, especialmente de praticá-las, porque a Ti, Senhor, pertence o poder, os reinos e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Meu nome é Sônia, sou servidora da causa do Cristo e da Casa Edgar Armon. E hoje estamos aqui para mais uma preleção que vem baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Muitos chamados e poucos os escolhidos. O item 16, que vem falando da parábola, o servo bom e fiel. Essa parábola encontra-se também em Mateus, no capítulo 25, versículos de 21 a 23, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no item 17. Vem também sendo baseada essa preleção no livro Parábolas e os Ensinos de Jesus, de Karl Schutel. Jesus utiliza as parábolas para ensinar sobre a vigilância, a fidelidade e a responsabilidade daqueles que recebem uma missão ou tarefa. O Kardec comenta, mostrando que a parábola se aplica aos que têm responsabilidades espirituais, que precisam agir com consciência e dedicação. Jesus, em diversas parábolas, fala dos servos e dos senhores, representando o servo, cada um de nós, que recebemos de Deus talentos, oportunidades, tempo, recursos para servir e para crescer. O bom e fiel servo é aquele que faz frutificar o que recebeu com amor, humildade e dedicação. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25, versículos de 21 a 23, vem nos contando essa história de um homem que se ausentou da sua propriedade e deu a 3 servos talentos. Ao primeiro, ele deu 5 talentos. Ao segundo, ele deu 2. E ao terceiro, ele deu 1. E cada talento foi dado segundo a capacidade de cada um. Talento, na época de Jesus, era uma moeda. Esses talentos foram distribuídos, o Senhor se ausentou e quando ele voltou, ele foi buscar aquilo que ele havia dado àqueles homens. E aí veio o primeiro que recebeu 5 talentos e ele disse: meu senhor, eu negociei com seus 5 talentos e ganhei mais 5. E o senhor da propriedade disse: bom e fiel servo, terás em abundância. Da mesma sorte, aquele que recebeu 2 talentos ganhou outros 2. E também o Senhor o agradeceu, dizendo que ele era um bom servo. Mas o que recebeu 1, ele cavou a terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E quando ele teve que dar conta disso, ele foi logo dizendo ao Senhor que ele tinha recebido 1 talento. E como ele conhecia que o Senhor era um homem duro e que ceifa onde não semeastes, ele ficou atemorizado e escondeu na terra o seu talento. Mas aqui está, Senhor, o teu talento. Então o Senhor respondeu: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. E quando eu viesse, receberia o que é meu, com juros. Pois então, tira-lhe, pois, o talento e dai aos que têm 10 talentos.
Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso é que está lá em Mateus, né, no capítulo 25, os versículos de 21 a 23. Os talentos confiados, lá no Evangelho de Mateus, ele vem dizer que o Senhor entrega diferentes talentos aos seus servos e que cada um deles os multiplicou, menos aquele que enterra por medo de fazer frutificar o seu talento. Então, o ensinamento vem nos mostrar que não importa a quantidade de talentos que você possa receber, mas sim a fidelidade no pouco que você possa ter. Todos nós, e acredite, todos nós temos talentos que foram doados pelo Senhor, para que cada um desenvolva a sua inteligência, a sensibilidade, a capacidade de amar, a força de trabalhar e a oportunidade de servir. É esse ensinamento que devemos tirar dessa parábola. Já no Evangelho de Lucas, ele vem falando da parábola das 10 minas, ou parábola das 10 moedas. E ele narra uma história de um nobre que, ao tomar posse de um terreno, ele entrega as moedas de ouro. Essas moedas de ouro, eles costumavam dizer que eram minas, a 10 servos para que negociassem durante a ausência, quando ele estivesse fora. E ao retornar, o nobre recompensa os servos que multiplicaram as suas minas, né? Ou seja, as suas moedas, e pune aqueles que as escondeu por medo, afirmando que a todo o que tem será dado, mas aquele que não tem, aquilo que tem lhe será tirado. Então, essa parábola também nos ensina a responsabilidade de usar e multiplicar os dons e os bens que Deus nos confia. A importância da fidelidade do trabalho, na justiça do reino de Deus, ao recompensar os seus servos fiéis e punir, então, os seus infiéis e os inimigos. E o Senhor, ele elogia aquele servo fiel no pouco e confia-lhe maiores responsabilidades. No Evangelho de Lucas, a parábola das 10 minas, ele vem afirmando, né, que, de fato, será dado àquele que não tem, e lhe será tirado àquele que não produziu nada com aquilo que ganhou. Então, o ensinamento vem nos dizer o seguinte, que quem é fiel nas pequenas coisas também será digno das maiores responsabilidades. O que Jesus quer nos ensinar é profundo. Não importa o quanto nós recebemos, mas o que fazemos com aquilo que temos. Às vezes, imaginamos que precisamos de grandes realizações para agradar a Deus, mas o Mestre nos mostra que o essencial é a fidelidade nas pequenas coisas. Então, eu estou seguindo o caminho de Jesus, eu tenho que me aplicar primeiro nas pequenas coisas, fazer as pequenas coisas, ser justo comigo mesmo, ser justo com o outro, ajudar quanto me é possível ao outro. Jesus não quer grandes transformações, porque nada se transforma da noite para o dia. E Ele sabe que nós temos as nossas dificuldades, mas que a gente possa se esforçar. E sempre com fidelidade, com uma constância de propósito. Já no livro das parábolas dos ensinos de Jesus, o Karl Schutel, ele vem nos falando de que o mestre, ele valoriza a cooperação ativa do discípulo. E ele diz o seguinte, que os discípulos não são escravos, mas sim um colaborador na obra divina. É isso que todos nós somos, um colaborador na obra divina. O Espírito encarnado é chamado a desenvolver suas virtudes, colocando em benefício do próximo. Quem enterra seus dons no egoísmo, na indiferença, nega a si mesmo a alegria de crescer. Somos convidados, todos nós, a cooperar com o Cristo, a colocar em movimento os dons que nos foram confiados. Portanto,
Enterrar talentos é desperdiçar as bênçãos da vida. É fechar-se no egoísmo, na indiferença. Multiplicar talentos é usar cada oportunidade para fazer o bem e transformar a existência em serviço e amor. Trazendo as parábolas aos nossos dias, nos deixa claro que somos todos, cada um de nós, servidores do Cristo, chamados a semear o bem no cotidiano. Cada gesto de amor, cada palavra de consolo, cada ato de solidariedade que nós façamos é uma moeda multiplicada, uma moeda espiritual. Fidelidade a Deus é ser fiel nas pequenas coisas, lá no nosso lar, lá no nosso trabalho com aquele companheiro difícil, na casa espírita, na sociedade, enfim, no trato com todos aqueles que se aproximam de nós. Quando estivermos diante do Mestre, o maior prêmio não será ouro ou poder, mas sim ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Portanto, meus irmãos, servir é um privilégio, não é peso. É uma alegria poder servir a alguém. Servir a alguém é como se estivéssemos servindo ao próprio Jesus. O verdadeiro servo do Cristo serve sempre com amor, com humildade e sempre com muita alegria no coração. E como podemos ser servos bons e fiéis? Não é apenas em grandes gestos, mas no nosso cotidiano, no cuidado paciente, por exemplo, com uma mãe ou com um pai, né, já idosos. É no sorriso que consola, é na palavra de compreensão, é no trabalho honesto, feito com dedicação. Ser fiel a Deus é ser fiel ao dever de cada dia, por menos que pareça, mostrando assim que o servo bom está em cada um de nós, quando escolhemos o amor no lugar do egoísmo. Que seja a nossa meta servir com alegria, sem esperar reconhecimento humano, mas com a certeza de que cada ato de bondade nos aproxima do Mestre Jesus e nos coloca na verdadeira felicidade. Que possamos, meus irmãos, com o coração decidido a não enterrar os nossos talentos, mas sim multiplicá-los em serviço para que um dia sejamos acolhidos como servos bons e fiéis do Cristo. Deus confia em nós, pois cada vida, cada prova, cada trabalho é uma semente confiada às nossas mãos. Que sejamos gratos ao Pai pela confiança que nos dá e façamos sempre o nosso melhor na vida, junto às pessoas que amamos e aquelas que precisamos aprender a amar. Desejo muita paz e que todos nós possamos ser grandes servos, colaboradores do Cristo. E assim, convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos físicos, elevando o pensamento ao nosso Senhor, agradecendo pela oportunidade de trabalho e aprendizado. Agradecemos, Senhor, pela vida e vibramos muito amor por todo o planeta Terra, para que haja paz no mundo, por todos os países em conflitos, pelo nosso Brasil, nossa gente, nosso governo, misericórdia ao povo brasileiro. Vibramos muito amor por todos os doentes do corpo físico e do corpo espiritual, que no final somos cada um de nós. Pedimos, Senhor, a sua misericórdia para o nosso viver. Vibramos muito amor por essa casa que nos acolhe, por todos os servidores desta casa, as pessoas que vêm a essa casa em busca de Ti, Senhor, encarnados e desencarnados, que possam receber o Seu amparo, a Sua proteção, que o Senhor possa olhar a cada coração e distribuir
o seu amor. Vibramos muito amor pelos nossos lares, por todos que lá deixamos, por todos que hão de chegar. Vibramos muito amor por todos que partiram para a pátria espiritual, que recebam o nosso amor, a nossa saudade, e que cada um possa seguir o seu caminho rumo à evolução. E vibramos finalmente por nós, Senhor, para que o Senhor nos capacite, para que a cada dia possamos nos fazer melhores, que possamos trabalhar a nosso favor e também trabalhar em favor do próximo, que é o mesmo que servir a Ti. Para que um dia possamos ser servos bons e fiéis em Ti, Senhor Jesus. É com amor que nós lhe dizemos. No silêncio desse dia, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força, querendo olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, querendo ser paciente, compreensivo, justo, sensato, querendo ver somente o bem de cada um. Cerra meus ouvidos, Senhor, a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade e que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que sejamos tão bondosos e alegres que todos que se achegarem a nós sintam a tua presença. Reveste-nos, Senhor, da tua graça, para que no decurso desse dia, desse mês, deste ano e da nossa vida, nós possamos te revelar a todos. Graças a Deus e graças a Jesus.